Num país dominado por décadas por escândalos de corrupção, por interesses escusos, por jogos políticos sujos e uma imprensa parcial, surgiu um homem que decidiu remar contra a maré. Não era um herói de capa. Não era um Messias, como muitos ironizavam. Mas era o único homem disposto a pagar o preço por enfrentar o sistema. Seu nome, Jair Messias Bolsonaro. Ele não prometeu o paraíso. Não vendeu esperança falsa. Ele apenas disse a verdade. E isso, no Brasil de hoje, é um ato de rebeldia, de ousadia, de guerra. Enquanto outros políticos entravam na política para enriquecer, ele entrou para defender a pátria, os valores da família, a liberdade do povo. Desde o primeiro dia de seu governo, Bolsonaro não teve um único dia de paz. A mídia tradicional Globo, Folha, Estadão e tantos outros entraram em guerra contra ele. Não porque ele mentia, mas porque ele não se curvava. Ele não dava entrevistas encomendadas. Não fazia acordinhos de bastidores. Não comprava jornalistas com dinheiro público. E por isso foi perseguido como nenhum outro presidente. Artistas lacradores que viviam mamando nas tetas da Lei Rouanet começaram a atacá-lo. Chamaram-no de tudo. Fizeram campanha, paródias, deboches, montagens, teatro político, mas jamais mostraram uma única prova de corrupção em seu governo. Enquanto isso, Bolsonaro seguia. Seguia enfrentando um Congresso em grande parte vendido, um STF que parecia mais um partido político do que uma corte de justiça, e uma mídia que virou um tribunal, um juiz, um executor. Mesmo assim, ele entregou. Bolsonaro reduziu impostos, reduziu o preço dos combustíveis, lutou pela liberdade religiosa, pela posse de armas, pela proteção das crianças nas escolas. Criou auxílios diretos ao povo, sem intermediários, sem mensalão, sem esquema. Chegou a pandemia. Governadores e prefeitos fizeram lockdowns intermináveis, enquanto o Supremo Tribunal Federal tirava o poder do presidente de governar. Ele foi acusado, caluniado, ridicularizado, mesmo quando o Brasil foi um dos países que mais vacinou no mundo. Mesmo quando o mundo reconhecia o esforço do SUS, eles continuaram culpando Bolsonaro por cada morte, por cada dor. Mas o que ele fazia? Trabalhava, acordava cedo, enfrentava a mídia, dava a cara a tapa, ia às ruas, falava com o povo. Não se escondia atrás de pronunciamentos ensaiados. Bolsonaro foi o presidente que mais apanhou, mas também o que mais inspirou. Inspirou multidões a irem às ruas sem promessas, sem pão com mortadela, sem dinheiro. Gente simples de todas as idades que enxergavam nele uma última esperança de ver o Brasil livre da corrupção. E mesmo impedido de governar, fez muito mais que os que tiveram apoio total. E por isso, ele foi odiado. Porque ele não roubou. E porque não deixou ninguém roubar. Eles tentaram de tudo para derrubá-lo. E quando viram que não conseguiriam nas urnas, usaram a caneta. Os ministros do STF, os mesmos que rasgaram a Constituição para livrar Lula da cadeia, agora tornaram Bolsonaro réu. Querem vê-lo fora da política. Querem calá-lo. Querem apagar seu legado. Mas há uma coisa que eles não conseguem entender.
Quem é gigante no coração do povo não pode ser derrubado por uma toga. Eles podem tirar seus direitos políticos, mas não tiram o respeito, não tiram a admiração, não tiram a história, porque a história já está escrita. Jair Bolsonaro será lembrado como o único que tentou enfrentar esse sistema podre até o fim. Um homem que, mesmo com todas as forças contra ele, não se curvou. Um homem que, mesmo perseguido, caluniado, censurado, lutou até o último dia. E vai continuar lutando, porque não se trata mais de um homem, se trata de um legado, se trata de um movimento, de uma chama acesa no coração do povo brasileiro. Bolsonaro pode até ser julgado pelos homens, mas será justificado pela história. E o tempo? O tempo. O tempo é o juiz mais implacável que existe. E ele há de mostrar quem realmente lutou pelo Brasil e quem sempre esteve apenas lutando por si mesmo. E acima de todos esses tribunais terrenos, acima da mídia, dos ministros, dos artistas e dos políticos, há um juiz que tudo vê: Deus. E há algo que Deus odeia profundamente: ver o justo ser condenado e o ímpio ser inocentado. Está escrito em Provérbios 17: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, ambos são igualmente abomináveis ao Senhor. Essa palavra é clara. Deus abomina a injustiça. Deus não se cala diante de um inocente sendo julgado injustamente. Deus não se omite quando os que lutam pela verdade são perseguidos. E se os homens tentam calar a verdade, o céu grita: se os homens zombam da justiça. Deus prepara o tempo certo para exaltar quem foi humilhado. Bolsonaro pode estar sendo julgado por homens, mas ele será lembrado pelo Senhor como aquele que lutou, mesmo cercado de inimigos por todos os lados. E se ele for inocente, como milhões acreditam que é Deus mesmo, fará justiça. Porque o Deus que tirou José da prisão, o Deus que livrou Daniel da cova dos leões, é o mesmo Deus que ainda hoje derruba gigantes e exalta os fiéis. Não importa o quanto tentem apagar, distorcer ou reescrever a história, a verdade sempre vence. E com Deus à frente, ninguém pode impedir o propósito dele.